nome é Fábio Di Giacomo. Estou aqui com uma série de bate-papos para falar sobre o desenvolvimento de liderança e o impacto disso nos negócios. Hoje está aqui com a gente a Stephanie Paris, diretora de People and Culture da Webedia. Stephanie, prazer tê-la aqui com a gente hoje, grato pelo seu tempo. E para a gente começar, de forma rápida, conta um pouquinho da tua trajetória na Webedia. Então, eu entrei na Webedia uns 6 anos atrás já. Eu comecei lá na França, porque é uma empresa francesa, para quem não sabe. Eu entrei para cuidar... A empresa lá, na época, era muito pequena ainda. Éramos uns 100, 120 funcionários, lá na França apenas. E eu entrei para cuidar de um negócio que a gente chama de Brand Publishing, que é uma atividade de desenvolvimento de conteúdo para a marca. Essa atividade que existe ainda hoje e é bem forte aqui no Brasil, inclusive. E depois de um ano, foi aberta a filial brasileira e o CEO da época, o Cyril, me chamou para ajudar ele a montar essa mesma atividade aqui no Brasil. Então, eu comecei com isso. Eu cheguei há 5 anos para fazer isso e depois disso eu acompanhei todo o crescimento da filial brasileira. E na verdade eu passei por vários cargos, eu comecei com isso, depois eu liderei o time de desenvolvimento, de tecnologia e agora eu comecei com essa nova posição há uns 6 meses como diretora de People and Culture, que a gente vai chamar de recursos humanos. Tá. Então, eu acompanhei esse crescimento da empresa e agora que a gente está querendo trabalhar muito esses aspectos de cultura, de recursos humanos e resolvemos criar essa nova diretoria, eu tenho o privilégio de liderar esse movimento. E um grande desafio, um grande desafio, enorme, enorme. Nesse momento que a gente passou quando eu cheguei, 20 pessoas, agora 500 funcionários. Caramba. Então, esse crescimento muito rápido aí exige trabalhar essas questões de cultura cada vez mais. Questão de 1 ano atrás, nós iniciamos uma conversa. E hoje, aqui na gravação, fazem 9 meses que a gente iniciou esse processo de desenvolvimento da liderança. Qual que é a tua percepção em relação à liderança hoje, depois da gente iniciar esse processo? Como que você vê que está o clima da empresa e o engajamento dos times? Então, para mim, o mais óbvio hoje é que os nossos gestores, eles tomaram plena consciência do papel deles como líderes e da responsabilidade também que isso implica. Antes de passar por esse processo todo de treinamento, de desenvolvimento da liderança, a gente tinha gestores técnicos, principalmente operacionais. E, por acaso, eles tinham um time e cuidavam do time, coordenavam o time também deles. Agora, eles realmente se tornaram líderes. Eu acho que esse treinamento, esse processo todo, despertou os líderes dentro deles. Então, eles agora trabalham mais as questões de management, dão feedback, recebem feedback, todas essas ferramentas que trabalhamos no treinamento. E isso, na empresa como um todo, ainda não é perfeito, tem um processo. Então, não vai mudar essa cultura de um dia para o outro. Mas tudo que está sendo feito e realizado no dia a dia já melhorou bastante o engajamento dos times e, sobretudo, a percepção de todos os funcionários dessa vontade da liderança de melhorar e de crescer todo mundo junto. Então, isso acho que faz uma diferença muito grande no dia a dia, no clima da empresa. Tá, você está vendo que o clima está, de uma certa forma, mais leve, mais... Como é que você sente que o clima está... Bom, o dia a dia sempre foi muito corrido e acho que vai continuar porque faz parte também do nosso DNA, da nossa cultura. Mas assim, eu vejo mais colaboração, eu vejo mais engajamento das pessoas e esse processo todo ajuda também a tratar os sofrimentos que podem acontecer no dia a dia estressante, de parar um minuto, vamos parar, vamos pensar no que está acontecendo, vamos analisar e vamos fazer o plano de ação para resolver. É isso que estou vendo bastante. Legal, legal. E qual a importância desse projeto para a cultura da Webedia, Como tudo isso está impactando na cultura da empresa? Você já falou um pouquinho, mas de uma forma mais específica, qual que é o impacto que isso tudo está trazendo na cultura da empresa? Então, como já falei, a empresa cresceu de uma forma muito rápida. Ao longo desses 5, 6 anos, passamos de 20 a 500 pessoas. E foi um crescimento tanto orgânico, com contratações, quanto externo, aquisições de empresas, enfim. Então, vira um quebra-cabeça um pouquinho sem sentido. Aí, só para dar um pouquinho de contexto sobre esse movimento todo. Aí, o ano passado, começamos a perceber que precisávamos justamente trabalhar muito mais essas questões de cultura para realmente materializar a nossa identidade e dar um propósito para as pessoas e uma identidade comum, para unir essa galera toda que estava assim, trabalhando junto, mas meio que sem propósito.
Então, definimos a nossa cultura, missão, visão, valores. Foi um trabalho assim, bem grande, envolvendo já a liderança da empresa. E justamente esse programa chegou como uma peça-chave da nossa estratégia de espalhamento dessa cultura, porque quem vai espalhar essa cultura e vai fazer viver essa cultura são os líderes. Bom, quem faz a cultura no dia a dia? Todo mundo. Obviamente. Não pode ser apenas os líderes, mas se não tiver adesão dos líderes e se eles não vivem já essa cultura, o negócio não vai funcionar. Então, por isso que a gente quis trabalhar essa questão de liderança para ter líderes mais maduros e mais preparados para trabalhar essa semente que a gente quer criar entre todas as unidades da empresa. É super importante que os líderes estejam alinhados com essa cultura, afinal são eles que cultivam essas coisas, né, no dia a dia. E já que a gente está falando de cultura, né, quais são os valores da Webedia? Para que o pessoal possa conhecer. E desses valores, quais deles que você vê ligação com o líder evolucionário? Então, foi um processo bem legal até para definir esses valores. Como falei, envolvendo a liderança da empresa. Fizemos vários workshops para definir quem somos e quem queremos ser também no futuro. E aí chegamos numa lista bem enxuta de 6 valores e todo mundo concordou. Foi realmente um consenso entre todos os participantes. Foi bem legal ver esse processo acontecendo. Então, a Webedia somos apaixonados, ousados, eficientes, humanos, unidos e parceiros. Uau. Esses são os nossos 6 valores. Como eu falei, um processo. Não, tudo não está perfeito ainda, mas estamos trabalhando para atingir esse objetivo de viver em coerência com esses valores. No treinamento do líder revolucionário, a gente trabalha vários desses aspectos. Estou pensando primeiro no valor humano, que para mim é um dos mais importantes de todos, porque realmente define a nossa identidade no dia a dia. O treinamento trabalha bastante o que a gente chama de inteligência emocional, que realmente significa entender melhor as suas emoções e melhor as emoções das pessoas ao seu redor. Então, isso torna as pessoas necessariamente mais humanas nos relacionamentos, considerando todo mundo como ser humano, e não como recursos humanos. Okay. Também a ideia de parceiros, porque criando um líder coach, para um time, realmente ele precisa criar uma parceria com todo mundo e também ser parceiro dos membros do time dele para fazer todo mundo crescer junto e trabalhar no objetivo comum. Temos também o valor de ousadia. O próprio processo de entrar nesse movimento de trabalhar a liderança, de tentar mudar a cultura da empresa, é um processo ousado. Então, realmente, tem muito a ver com esse valor, o fato da gente entrar nesse processo todo. Poderia falar de todos. Mas... esses são muito fortes, né? Até porque quando você está falando de um processo de mudança, você tem que ser ousado porque nada mais é do que uma mudança até de mindset, né? Da própria liderança. Sim. E no meio de uma mudança enorme acontecendo na empresa o tempo todo, né? Ótimo, que legal. E nós sabemos que, de uma certa forma, quando a gente vai para um treinamento, sempre tem uma barreira em relação às prioridades, ao tempo, se eu tenho que ir ou não tenho que ir. Eu queria saber como é que foi a adesão do pessoal a esse projeto. Então, é bem interessante porque já tivemos 2 turmas, né? Foi uma primeira o ano passado e uma segunda agora há pouco tempo. Acho que a primeira turma começou com um pouquinho mais de resistência, até você percebeu, né? Sim. O pessoal... E eu, inclusive, nessa época eu não era do RH ainda. Eu estava ainda cuidando do time de tecnologia. E eu cheguei lá um pouquinho sem saber, né? Como vai ser isso? O que é esse treinamento? Porque era novo, porque não fazia parte da nossa cultura na época. Acho que várias pessoas chegaram assim não é realmente uma oposição, mas uma desconfiança. Sim, um pé atrás, né? Um pé atrás, vamos dizer. Mas eu acho que depois dos 2 dias de treinamento, todo mundo saiu muito feliz, teve um engajamento bom com o treinamento e as pessoas, de fato, aplicam agora as ferramentas e as técnicas que você ensinou. Já agora, a segunda turma, o interessante é que eles já sabiam do processo, eles já viram o colega aplicar as ferramentas, já viram algumas coisas acontecendo, algumas mudanças, e eles já chegaram com uma expectativa assim, enorme de mudança para eles. Então, entraram já com esse mindset bem diferente
dos primeiros. Então, acho que isso vai melhorar cada vez mais, porque vai fazer parte cada vez mais da nossa metodologia, né, de trabalho, de trazer esse tipo de ferramentas. Eles começam a pedir por isso, Exatamente. né? Uma coisa muito interessante. Agora todo mundo quer entrar na próxima. Quando que vai acontecer a próxima? Eu quero também. Então, é muito, muito legal. E todo mundo está agradecendo. É impressionante ver a alegria das pessoas que têm a oportunidade de participar. Que ótimo, Muito que bom. ótimo. E como é que você percebe a importância da sua participação nesse processo todo? Né? Que nem você falou, antes você não estava na área ainda de People and Culture, você estava na área de tecnologia, mas agora você está. Como é que você percebe a importância da sua participação? Então, assim, para mim, como eu falei, eu cheguei um pouquinho cética, né? Porque, bom, faz parte também, eu sou francesa, então, necessariamente, eu tenho essa distância um pouquinho mais do que, né? E, assim, a minha principal dúvida no início era de ver se eu ia conseguir aprender coisas práticas para poder aplicar no dia a dia. E, de fato, o treinamento é muito prático. Da ferramenta, da técnica, te treina durante exercícios. E isso eu achei muito bom, porque já no dia seguinte, voltando para o escritório, dá para aplicar já o que você aprendeu no treinamento. Então, para mim, pessoalmente, foi importante para meu processo pessoal e profissional. E isso fez parte também da minha aproximação com essa área de People and Culture. Acontece que eu já tinha feito um coaching assim, do meu lado, de uma forma, porque eu precisava refletir sobre algumas coisas da minha vida profissional. Então, eu já estava nesse movimento de mudança de mindset. E entrando nesse processo com os colegas da empresa, acho que isso criou um movimento muito legal e muito bom. E, para mim, pessoalmente, foi muito importante, porque foi assim que eu realmente percebi que nesse momento da empresa e com todas essas pessoas envolvidas, a gente precisava muito trabalhar essas questões de cultura, de treinamento, de tudo que a gente quer trabalhar com People and Culture, né? Na sequência desse projeto, a gente retrabalhou a organização da empresa para tentar melhorar algumas coisas, corrigir algumas falhas. E foi decidido criar essa nova vertical de People and Culture. E aí, de repente, eu, desde o início, pensei, será que eu vou poder me investir um pouquinho nesse movimento? Porque realmente eu acho que o maior ativo da empresa são os nossos talentos. A gente tem talentos assim, muito dedicados, muito apaixonados, pessoas muito boas, mas que a gente não consegue necessariamente reter dentro da empresa por falta justamente desse clima legal tudo, e desse desenvolvimento das pessoas. E eu falei, eu acho que esse é o projeto mais importante da empresa nesse momento. E então, quando o Cyril me deu essa oportunidade, bom, primeiro movimento, será que eu vou conseguir? Medo, sabe? Um pouquinho de... Mas eu decidi abraçar o desafio, porque realmente, para mim, é o projeto mais estratégico da empresa para os próximos anos. Que legal. E a minha participação dentro desse treinamento, para mim, foi um pouquinho um catalisador. Catalisador. Um catalisador, para mim, desse movimento que eu já tinha começado a fazer internamente. Completando até essa sua resposta, uma das coisas que a gente faz muito no treinamento é falar sobre crenças. A gente fala muito sobre crenças, fala sobre o senso de certeza. Você já falou um pouquinho como que você... O que você acreditava no começo desse projeto e o que você está acreditando agora? Então, você já falou um pouco disso, só para a gente finalizar. Você acreditava muito no começo, acreditava pouco, acreditava mais? Como é que você está vendo isso? Então, eu acreditava, assim, na relevância desse tipo de trabalho, eu já acreditava. Agora, eu acho que no mercado de treinamento e de RH tem muitos gurus, que vão trazer conteúdos, assim, muito teóricos. E o meu medo era justamente, como eu falei, ter alguma coisa que não seria muito palpável e aplicável. Então, assim, eu estava um pouquinho no meio do caminho. Eu quero que dê certo, mas será que vai dar certo? Vai dar certo? Entendeu? Mas depois agora desse processo todo, de eu passar pelo treinamento, de ver a segunda turma passar pelo treinamento, eu tô, assim, totalmente convencida de que é essencial e, de fato, como eu falei, uma peça-chave da nossa estratégia de trabalhar a liderança dessa forma. Então, agora estou super
parceira, super engajada e acho que a galera também da empresa tá nesse mesmo movimento. Quem passou já pelo treinamento, a maioria tá nesse mindset agora também. E eu posso dizer que isso faz uma grande diferença para esse movimento. Se a gente não tem o engajamento do CEO, se a gente não tem o engajamento do RH e dos próprios líderes, a mudança não acontece. E está havendo esse engajamento muito grande da parte de vocês. Muito bom. E olhando para tudo isso, qual que foi o teu maior aprendizado durante todo esse processo? Eu acho que a busca do autoconhecimento é fundamental para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer profissão, qualquer empresa, assim. E esse foi o meu maior aprendizado, porque a gente, assim, eu fiz há 10 anos mais ou menos que estou trabalhando, que estou no mercado. E nunca antes disso eu parei para pensar nisso, para pensar na minha identidade, no que eu estou sentindo. Só agora com esse processo primeiro de coaching que eu fiz e esse treinamento de liderança, que você pensa também sobre o seu estilo de liderança, que tipo de gestor você é, como você ser um gestor pelo exemplo, esse tipo de coisa. Nunca tinha trabalhado nisso antes. Então, o que eu falo agora para todas essas pessoas que me procuram para buscar dicas, para buscar uma orientação sobre alguma coisa, é de iniciar esse caminho do autoconhecimento. Porque eu acho que mesmo sem ter problemas, não precisa ter problemas para fazer isso, tá? Vai ser um benefício para qualquer pessoa. Então, eu tô incitando e incentivando todo mundo a fazer esse tipo de trabalho, porque vale muito a pena. E vai mudar a vida das pessoas, não apenas a vida profissional. Também a vida pessoal como um todo. Até porque, se a gente não entender como a gente funciona, fica difícil da gente trazer bons resultados, né? Então, quanto mais a gente entende como a gente funciona, a gente consegue trazer resultados melhores, né? Com certeza. Ótimo. E para finalizar, qual é a dica que você daria para outros RHs ou para outras pessoas da área de People and Culture? Então, eu acho que RH pode ser visto de várias formas. Tem o RH muito administrativo, processo, tem o básico do RH de atender os funcionários, de ver a vida, o dia a dia deles. E tem essa parte toda de realmente desenvolvimento e tentar, assim, trazer mais ferramentas e tentar realmente atuar como um business partner das áreas da empresa, tentar resolver os problemas deles e assim atuar como parceiros. A gente está realmente querendo trabalhar dessa forma e ficar realmente no centro entendendo o problema de cada área, de cada gestor, tentando resolver, buscando ferramentas, esse tipo de treinamento e dando a oportunidade de todo mundo crescer junto, né? Então, essa seria a minha dica, de tentar usar, ver outras soluções, tentar pensar um pouquinho fora da caixa para trazer esse tipo de conhecimento de fora. Eu acho que é realmente parar, tentar se extrair um pouquinho do dia a dia, do operacional, para dar esse tipo de respiro, porque também todo mundo precisa, né? E é um processo, né? Você não vai resolver o problema da empresa da noite para o dia, Infelizmente, não. Eu sei que tem essa expectativa dentro da empresa de resolver tudo de um dia para o outro, mas isso que a gente está comunicando, que é um processo, estamos no caminho certo. Ainda tem um caminho muito longo para trilhar, mas passo a passo vamos chegar lá. Ótimo, muito bom. Te agradeço pelas palavras, o bate-papo foi muito gostoso, muito agradável. Obrigada a você. Até a próxima e sucesso, que a gente continue aí com essa jornada que nem você disse, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, é um processo para ser continuado. Obrigado, Fábio. Valeu. Esse foi mais um bate-papo falando sobre desenvolvimento de liderança e o impacto nos negócios. Espero você, até a próxima. Tchau.